Olá, hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025, começando nossa primeira conversa do dia. E o tema hoje é um problemão global, a contaminação por plásticos. Recebemos bastante material sobre as negociações para tentar criar um tratado global sobre isso. Então, a missão aqui é entender como está essa situação, né? Quais são os nós a desatar. Vamos começar pelo pé que a coisa está. A última reunião importante, lá em Busan, Coreia do Sul, no fim de 2024, ela foi suspensa, não é isso? Não acabou, quer dizer, não foi um fracasso total, mas as coisas meio que emperraram. Exatamente, suspensa. Isso significa que, a negociação vai ser retomada. Já tem data, Genebra, agora em agosto de 2025. E é importante lembrar o tamanho da ambição aqui, né? Desde 2022, lá na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, a UNEA 5.2, a meta é ter um tratado com força de lei mesmo, cobrindo o plástico do começo ao fim. Produção, uso, descarte, tudo. E parece que o tempo é um fator de pressão. O Magnus Lovoda até comentou que esse cronograma apertado, pouco mais de 2 anos, tem a ver com política interna americana, eleições, o que complicou mais ainda. Sim, complicou. E essa pressão ajudou a criar uns impasses bem sérios. Um deles, que foi crítico, é que não definiram como as decisões seriam tomadas. Tipo, precisa de todo mundo concordar, o tal do consenso? Ou basta uma maioria qualificada? Essa falta de definição, virou um prato cheio para táticas de bloqueio. Que tipo de táticas? Os materiais que recebemos falam de umas coisas bem obstrutivas, né? Pois é, países como a Arábia Saudita, a Rússia, eles usaram o tempo. Discursos longos que não levavam a lugar nenhum, sabe? Levantavam questões de procedimentos sem fim. Basicamente táticas para impedir que as coisas andassem. Para sabotar mesmo. E por trás disso tem o fator econômico, claro. O El País ligou essa obstrução toda à estratégia das grandes petrolíferas. A aposta dela seria no plástico para compensar a queda futura do petróleo como combustível. Faz sentido a Arábia Saudita, grande produtora, liderar esse bloqueio. Querem evitar prejuízo, né? Exatamente. E outra coisa que pegou muito mal em Busan foi a falta de transparência. Teve vários momentos em que o pessoal da sociedade civil, ONGs, especialistas, foram barrados. Não podiam entrar em certas salas. Nossa, e isso atrapalha quem? Principalmente os países menores, imagino. Justamente. Delegações de países insulares ou da África, eles contam muito com esse apoio técnico das ONGs, que muitas vezes não têm estrutura própria. Isso prejudicou bastante. E teve também, a questão do grupo de redação jurídica, que não se reuniu lá em Busan. Isso não deixa o texto meio capenga? Sim, foi um passo atrás, sem dúvida. Deixou o rascunho do tratado sem aquela revisão técnica e jurídica fina, sabe? Isso sempre gera um risco lá na frente, de coerência, de como aplicar o tratado. Ok, muitos desafios então. Mas e avanços? Teve alguma luz no fim do túnel? Algum positivo? Teve sim. O Chris Dixon, da IEA, ele aponta uma coisa importante. Aumentou muito o número de países que agora defendem incluir metas de redução da produção de plástico no tratado. Isso era quase um tabu antes. E em Busan teve até uma cena simbólica, dezenas de delegações aplaudindo de pé quem defendia um tratado ambicioso nesse ponto. Interessante. Então se formou tipo um bloco mais progressista? Sim, uma aliança bem forte, aliás. Em dezembro de 2024, 85 países soltaram uma declaração conjunta, incluindo a União Europeia, Reino Unido, México, Brasil, várias nações insulares. Eles exigiram metas globais obrigatórias de redução da produção. Isso mostra que tem uma força política considerável do outro lado da mesa também. Entendi. E nesse meio tempo, entre as reuniões oficiais, tem aquelas conversas informais, né? Organizadas por Noruega, Ruanda. Elas ganham mais peso agora, para tentar alinhar as coisas antes de Genebra. Com certeza. Essas negociações intersessionais, como a gente chama, são cruciais. Ajudam a construir pontes, a detalhar propostas, especialmente nos pontos mais quentes que ficaram para Genebra, que são basicamente o artigo 3, sobre produtos e químicos problemáticos, o artigo 6, que lida com produção e fornecimento, e, claro, o dinheiro, o financiamento. E no financiamento a tensão é clara. Os países doadores já avisaram que só vão abrir a carteira de verdade se o tratado for forte na redução e eliminação, não só para gerenciar lixo depois.
E dentro disso tudo também se fala em redesenhar os produtos, né? Usar menos plástico, tirar químicos perigosos, para facilitar reuso, refil. Isso. E trazendo aqui para o nosso quintal, para o Brasil, a Oceana tem defendido muito que o país não fique esperando. Eles apoiam avanços internos, tipo o projeto de lei 2524 de 2022, que foi do senador Jean Paul Prates. Ele busca justamente isso, reduzir produção, apertar as regras para embalagem e tem apoio do MMA e do MDQ. O lema deles é bem direto, fechar a torneira do plástico. Lembro que o Senado fez audiência sobre isso e os especialistas lá reforçaram essa linha. Tratado tem que ser vinculante, focar na origem, na produção e incluir os catadores nas soluções, o que é fundamental. Sim. E globalmente, a sociedade civil continua super ativa, dando apoio técnico, político para muitas delegações que precisam, apesar das barreiras de acesso que a gente comentou. Pensando para frente, então. Para esse tratado vingar, quais seriam as estratégias? O Lavold sugere não ficar refém do consenso, né? É uma saída. A ideia é permitir que uma maioria sólida, robusta, consiga aprovar o tratado. Foi assim com a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, evita que um ou dois países travem tudo. E tem a pressão do prazo também. A próxima Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, a UNEA 7, em dezembro de 2025, funciona como um deadline informal. Mas a mensagem principal, acho, é: apesar de tudo, o processo não morreu. Ele está vivo, complexo, mas vive. Tem muita gente mobilizada, países, cientistas, ONGs, por um tratado que realmente mude o jogo. Como disse o Andrés Del Castillo, do Ciel, ideias que pareciam impossíveis podem ganhar força e mudar tudo. O objetivo é um tratado com dentes. Então fica a pergunta, né? Essa mobilização toda vai ser suficiente para virar o jogo? Uma pergunta chave para o futuro do planeta, sem dúvida. Vamos continuar de olho nessas negociações em Genebra. Bom, acho que por agora a gente cobre bem essa parte inicial. Vamos fazer uma pausa rápida e já voltamos para continuar essa exploração. E estamos de volta. Agora, vamos mergulhar mais fundo nessas descobertas científicas sobre os microplásticos. Parece que, eles não estão só nos oceanos, né? Já foram achados dentro de órgãos vitais humanos. Exatamente. As pesquisas mais recentes, elas confirmam isso. Essas partículas minúsculas, sabe, estão ultrapassando barreiras importantes do nosso corpo e se alojando onde a gente, menos esperava. É realmente impressionante. O artigo que a gente viu menciona que encontraram microplásticos até no cérebro, especificamente no bulbo olfatório, que é uma área super protegida, certo? Como isso é possível? Sim, essa descoberta é particularmente alarmante. Fragmentos, especialmente de polipropileno, aquele plástico bem comum, de embalagem, roupa, conseguiram atravessar essa barreira. Polipropileno? Isso. O cérebro, que antes era visto quase como uma fortaleza, mostrou-se vulnerável a essas partículas. E quais são as consequências disso? O material fala em inflamações, alterações nas células? É por aí. Estudos em laboratório e também com animais apontam nessa direção. Inflamação, sim, alteração no desenvolvimento celular e interferência em processos biológicos. Além disso, o que chama atenção é a concentração. Pesquisas identificaram níveis de microplásticos no cérebro, entre 7 e 30 vezes maiores do que no fígado ou nos rins. Nossa, 7 a 30 vezes? É muita coisa. E tem também uma possível correlação sendo investigada com demência. Cérebros afetados mostraram níveis até 10 vezes maiores dessas partículas. 10 vezes. E tem um dado mais recente. Observou-se um aumento de 50% na concentração média no cérebro só entre 2016 e 2024. Caramba, aqui é onde fica realmente interessante. Ou preocupante, né? Como é que essas partículas chegam lá? É pelo ar? Pela comida que a gente come? Olha, as evidências sugerem as duas vias, viu? Partículas que a gente inala podem alcançar o cérebro mais diretamente, sabe? Pela cavidade nasal. Elas conseguiriam, driblar a barreira hematoencefálica. Aquela barreira protetora. Exato. A outra hipótese forte é que cheguem pela comida, talvez grudadas na gordura dos alimentos, e aí são transportadas pelo sistema circulatório.
Ok, vamos organizar isso um pouco. Já falamos de pulmões, sangue, cérebro. E o sistema cardiovascular? O artigo também mencionou isso, né? Sim, mencionou. E tem descobertas bem impactantes nessa área. Um estudo analisou placas de aterosclerose, aquelas placas de gordura nas artérias carótidas. As do pescoço? Isso. E encontraram microplásticos em quase 60% das amostras. Cerca de 58%. Quase 60%. É muito. E o mais sério, pacientes com essa contaminação tiveram um risco bem maior de morte cardiovascular. Puxa vida! E teve outro artigo importante, no New England Journal of Medicine, que reforçou isso. Associou a presença de micro e nanoplásticos nas artérias a um risco, olha só, 4 vezes maior de infarto, AVC ou morte nos 3 anos seguintes. 4 vezes? Meu Deus! Então a contaminação é sistêmica, chega no fígado, nos rins, foi encontrada até em leite materno e sêmen, é isso? Correto. A presença foi detectada em todos esses locais. Isso indica uma contaminação bem generalizada pelo corpo. Nossa! Testes em laboratório já mostram danos como morte celular, comprometimento da reprodução. Em ratos, viram que os microplásticos podem atravessar a placenta chegando nos filhotes. Atravessa a placenta? E o estudo recente em humanos, bem revelador. Acharam microplásticos em todos os 23 testículos humanos analisados. Todos. E a concentração era quase 3 vezes maior que a encontrada em cães. Isso levanta uma possível ligação com a queda na contagem de espermatozoides que tem sido observada globalmente. E não é só pela poluição do ar que a gente respira, né? Garrafas de água, aqueles potes de plástico que a gente esquenta no micro-ondas, até panela de Teflon gasta pode contribuir. São todas fontes de exposição preocupantes, sim. Aquecer plástico do micro-ondas libera partículas, a gente sabe. É verdade. O Teflon desgastado também libera compostos que não são legais. E mesmo a água engarrafada, que a gente pensa, é purificada, pode conter bastante microplástico. Nossa, quanta informação! É assustador pensar nesse veneno invisível circulando assim dentro da gente. O que é fascinante aqui, do ponto de vista científico, é como as evidências estão se acumulando rápido, sabe? Mostrando a extensão dessa contaminação e apontando para potenciais riscos à saúde que precisam urgentemente ser mais investigados. Certo. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora. Voltamos em breve para a parte final da nossa conversa. Não saia daí. Bem-vindos de volta. Estamos chegando na reta final da nossa conversa sobre essa presença quase invisível, mas que está em todo lugar. Os microplásticos. A gente já viu que eles circulam pelo nosso corpo, né? Vão da corrente sanguínea até o cérebro. Agora, vamos explorar um pouco mais as consequências disso tudo e o que as fontes que a gente analisou indicam, assim como possíveis saídas. Qual o impacto real na nossa saúde e, bom, o que dá para fazer diante desse cenário? Exato. Esse é o ponto crucial mesmo. E olha, os materiais que a gente viu trazem dados bem sérios, viu? Tem um estudo italiano recente, por exemplo, que associou a presença de microplásticos nas artérias carótidas a um risco, 4 vezes maior de infarto, AVC ou até morte por outras causas. 4 vezes? E a coisa é tão invasiva que detectaram essas partículas até no coração humano. Pela primeira vez. No coração humano. Nossa, isso é muito impactante. E além da partícula em si, ainda tem a questão dos aditivos químicos que usam para fazer o plástico. Certo? As fontes falam em milhares deles. Precisamente. São mais de 13 mil substâncias. É muita coisa. E o Ministério do Meio Ambiente está começando agora a investigar quais são as mais perigosas, sabe? Imagino. Dessas 13 mil, pelo menos 1.500 já, levantam alertas por potencial cancerígeno ou por agirem como desreguladores endócrinos. São aquelas substâncias que basicamente bagunçam todo o nosso sistema hormonal, né?
Que perigo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também está bem preocupada com os riscos na infância, tipo agravamento de asma, bronquite, essas condições respiratórias. Fica bem claro que é um problema de saúde pública, né? Muito sério. Diante disso tudo, a reciclagem, que a gente sempre ouve falar como a grande solução, parece que não. Não dá conta do recado, segundo as fontes. Por que isso? É correto. A reciclagem ela é parte da solução, claro, mas está longe, bem longe de ser suficiente. O material que a gente analisou indica que o plástico ele perde qualidade a cada ciclo de reciclagem. Ah, entendi. Isso limita muito o número de vezes que ele pode ser reciclado, sabe? É bem diferente do vidro ou do alumínio, que podem ser reciclados quase infinitamente. Faz sentido. E tem mais, tem o fator econômico pesado. Cerca de 15% do plástico que chega para reciclar simplesmente não tem valor comercial para as cooperativas. Vira rejeito. Sério? Mesmo. Sim, até itens que, em teoria, poderiam ser reciclados, tipo garrafas PET coloridas, muitas vezes acabam sendo descartados porque o valor de revenda é muito baixo, não compensa para a cooperativa. Quer dizer, então, que a economia da reciclagem acaba sendo um gargalo tão grande quanto os limites técnicos do próprio material, é isso? Exatamente. Um não funciona sem o outro, né? E, enquanto isso, o meio ambiente continua pagando a conta. As fontes que a gente viu citam até Fernando de Noronha, que é uma área super protegida, Noronha? com contaminação registrada já em organismos marinhos. E o Brasil, bom, continua despejando volumes gigantescos de plástico nos oceanos todo ano. Milhões de toneladas. É assustador pensar nisso. E a legislação, pelo visto, está correndo atrás do prejuízo, né? Pois é. A PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já tem aí 14 anos, não conseguiu na prática impulsionar a reciclagem como se esperava lá atrás. Certo. E temos a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela nem sequer exige o monitoramento de microplásticos no chorume dos aterros sanitários. Não exige? Não. Mas... Não. Mesmo já existindo tecnologia para filtrar isso, como a osmose reversa, que é um método de filtração bem fino, mas não está na regra, entende? Entendi. Bom, se a reciclagem tem todos esses limites e as políticas ainda estão, digamos, engatinhando nisso, qual seria a alternativa principal que está surgindo nesses documentos que a gente analisou? O que os especialistas apontam? Olha, especialistas e também ONGs importantes como a Oceana, que foram mencionadas nas fontes, argumentam muito que o foco precisa mudar. Sair do fim da linha, que é a reciclagem, e ir para o começo da cadeia. No começo. Como assim? Ou seja, reduzir drasticamente a produção de plástico, principalmente o de uso único, sabe? Aquele que a gente usa uma vez e joga fora. Incentivar muito mais o reuso e buscar substitutos de verdade. Reduzir, reusar. Isso. Tem até um projeto de lei tramitando no Senado, PL 2524, que propõe regras mais duras nesse sentido. Só que, né, a resistência da indústria é grande. E tem a dificuldade enorme de se chegar a um acordo global forte sobre isso na ONU. São barreiras bem reais. Imagino. É um nó bem complexo de desartar mesmo. Mas o material também traz alguns lampejos de esperança, né? Como aquele caso da escola lá em Brasília que conseguiu reduzir bastante o plástico, ou empresas buscando alternativas de embalagem. Mesmo reconhecendo que a transição não é fácil. Sim, com certeza. São iniciativas super válidas e que mostram que é possível fazer diferente. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental saber distinguir essas ações genuínas do chamado greenwashing. Ah, uma maquiagem verde. Exatamente. Aquela maquiagem ecológica que, na verdade, engana. Um exemplo bem claro que as fontes trazem são as sacolas ditas oxibiodegradáveis, vendidas como solução ecológica. Sei. Elas, na verdade, só aceleram a fragmentação do plástico, ou seja, pioram o problema dos microplásticos. Nossa, que irônico. Muito. Então, um ponto central que todas as fontes reforçam é o modelo atual de produção e consumo. Como dizem os especialistas, não adianta a gente buscar saúde individual, comer orgânico e tal, se o ambiente ao redor está contaminado, né? Não existe alimentação saudável num planeta doente. É uma ótima colocação. O que nos leva, então, a uma reflexão final a partir de tudo isso que a gente viu nas fontes. Se a reciclagem tem os seus limites, que parecem ser intrínsecos, e as políticas públicas avançam, mas a passos lentos, que tipo de mudanças, talvez começando no nosso dia a dia ou nas nossas comunidades, poderiam de fato começar a frear essa nossa dependência tão grande desse material que está em todo lugar?
Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar e com ela a gente encerra a nossa análise por hoje. Muito obrigado pela companhia. Lembre-se que o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e também às 5 da tarde. E aos sábados, a gente se encontra ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso e até a próxima.